parecia caminhar muito devagar para esse homem de ação. Ele foi exposto a um novo movimento que celebrava velocidade, poder e violência. Eles se chamavam de futuristas, e suas ideias plantariam as sementes do fascismo em Mussolini. O futurismo era um movimento artístico, cultural e intelectual fundado em 1909 por um grupo de artistas italianos. Eles queriam uma arte, uma cultura de velocidade, de movimento, de tecnologia. Os futuristas enalteciam ação, aventura, violência e sua máxima expressão, a guerra. Antes da Primeira Guerra, muitas pessoas acolhiam a ideia da guerra sem a noção de como seria terrível, é claro, pois seria como uma força purificante para a decadência que dominava a sociedade. Havia uma citação famosa de um dos manifestos futuristas: "Guerra, a única higiene do mundo." Agosto de 1914. Os futuristas comemoraram o início da carnificina da Primeira Guerra Mundial. Mussolini pediu para a Itália entrar no conflito, mas os socialistas se opuseram à guerra e, temendo que a classe trabalhadora de ambos os lados fosse ao campo de batalha, expulsaram Mussolini do partido. Para o jovem instigador, foi um passo importante no caminho à ditadura. Ele deixou o cargo de editor do Avanti, o jornal socialista italiano, e fundou o que seria o jornal fascista Il Popolo d'Italia. Financiado por industrialistas ricos que eram favoráveis à guerra, Mussolini usou a escrita para glorificar a guerra. Em 1915, a Itália entrou na Grande Guerra ao lado da Grã-Bretanha, França e Rússia. Mussolini finalmente podia fazer mais do que somente escrever sobre a guerra. Ele mesmo foi à luta. No campo de batalha, ele testemunhou o poder do nacionalismo e percebeu como isso poderia motivar os homens a entrarem em ação. Ele concluiu que se o nacionalismo podia levar homens a entrar em guerra, também poderia alimentar uma revolução. Eu acho que ele percebeu que o poder do nacionalismo era uma grande base para um partido político. Em fevereiro de 1917, Mussolini foi ferido e retornou a Milão. Lá ele começou a criar uma nova ideologia política que combinava o amor dos futuristas pela guerra com o nacionalismo que ele presenciou nas trincheiras. O nome da ideologia era fascismo. É difícil avaliar o quanto foi revolucionário. Era um novo sistema político. O fascismo pegava certas coisas da esquerda, como a revolução, e misturava com uma doutrina nacionalista e imperialista. Era uma ideologia completamente nova. O fascismo celebrava a força militar, a extrema devoção ao país e a superioridade do povo italiano. Ele também foi construído em torno de uma promessa: a grandiosidade da Roma antiga. Até o nome fascismo era uma tentativa de ligar o movimento ao passado glorioso da Itália. O nome vem de fasci, palavra latina para o feixe de varas que simbolizava autoridade e poder nos tempos de César. Ele difundia a ideia de que iria fazer a Itália grande novamente. A Itália, desde a época do Império Romano, tinha sido judiada em esfera internacional. Ele falava coisas como: os italianos são vistos como comedores de espaguete e tocadores de bandolim, mas os italianos serão guerreiros, e ele iria criar o novo homem fascista. Aos 35 anos, o rebelde finalmente encontrou sua causa. Por meio de discursos e por meio de seu jornal, Mussolini espalhou a nova ideologia. As ideias de Mussolini encontraram solo fértil entre seus companheiros soldados. Eles saíam da guerra e voltavam com lembranças de toda aquela violência. Ficavam em choque e tinham o que chamamos hoje de transtorno de estresse pós-traumático. Mussolini reuniu todos esses soldados traumatizados. Em Milão e depois por todo o norte, ele juntou um grupo de verdadeiros seguidores. Eles se autodenominavam Camisas Negras. O uniforme deles foi inspirado no uniforme da Arditi, a brigada de elite italiana da Primeira Guerra Mundial.
Mussolini realizou uma reunião com futuristas e veteranos de guerra em 23 de março. Foi uma reunião de pessoas meio estranhas, porque 50 delas decidiram formar o primeiro movimento fascista. Mussolini tinha um grupo, mas ele queria um exército.